crise mundial nos obriga, os latino-americanos, a refletir sobre questões fundamentais do crescimento, da integração social, da cooperação entre os nossos países, da inserção dos nossos países no cenário internacional. E, portanto, esse desafio perante esses problemas que nos coloca atualmente ao arranjo mundial e essa extraordinária crise do mundo do dinheiro requer que nós voltamos a algumas ideias básicas que os latino-americanos temos desenvolvido, sob a liderança de alguns intelectuais que fizeram uma grande contribuição, e eu estou falando sobre Raul Previs, Furtado e outros que, ao longo do tempo, na segunda metade do século passado, realmente assinalaram algumas questões fundamentais sobre o desenvolvimento, a integração, sobre o bem-estar social. E entre aquelas questões foi colocado muito ênfase numa coisa que, por outro lado, demonstra a nossa experiência histórica e de outros países, que o desenvolvimento é sempre um processo endogêneo dentro de um espaço nacional que uma sociedade constrói para despregar o seu potencial de recursos fundado na questão social, na participação dos integrantes dessa sociedade e no processo de desenvolvimento e na participação dos seus benefícios, na existência de líderes nessas sociedades capazes de acumular poder, retendo o domínio dos recursos e conduzindo as suas sociedades pelo caminho da transformação, a existência de instituições e regimes políticos capazes de resolver os conflitos, mantendo a ordem necessária num caminho de mudança e, naturalmente, a existência de um pensamento próprio, de um pensamento crítico capaz de observar desde as próprias perspectivas a realidade mundial e a própria realidade. Esses elementos constituem a densidade nacional dos países, a capacidade de uma sociedade em virtude desses elementos da questão social, da qualidade das lideranças, das instituições sólidas, pensamento crítico, de oferecer todo o seu potencial. E nesse cenário, o protagonismo é essencial nos atores próprios dessa sociedade. O Estado, como organizador das sinergias e dos recursos da iniciativa privada, as pessoas, oferecendo seu talento para gerar riqueza e distribuí-la, de maneira que dos grandes ensinamentos da liderança latino-americana é esse caráter endogêneo do desenvolvimento construído num espaço nacional, não isolado do mundo, integrado ao mundo, mas mantendo o comando do próprio destino. O que nos diz todas essas reflexões, esses ensinos do pensamento latino-americano, é que o desenvolvimento implica num processo de transformação da estrutura produtiva, incluindo a industrialização e a incorporação no tecido econômico das atividades que são portadoras do conhecimento, da tecnologia. Não tem desenvolvimento sem transformação produtiva, sem ciência e tecnologia. E não é possível, como fora ensinado pelo Raul Previs no seu modelo de centro e periferia, realizar esse processo de transformação se nós estamos submetidos à especialização e à produção de produtos primários. Esse tipo de inserção é o caminho certo para a subordinação e o atraso e, portanto, a transformação produtiva, a ciência e a tecnologia são essenciais para essa transformação. Também esse pensamento nos ensinou a experiência histórica de outros, que a economia interna e os recursos próprios são a forma fundamental da acumulação, que a contribuição externa do crédito e do investimento externo é apenas útil quando é complementário, nunca quando é substitutivo da economia nacional, da poupança nacional, porque quando isso acontece, nós esvanchamos a própria poupança, incluso são reduzidas as taxas de investimento. Os países que têm mais elevada taxa de investimento são aqueles que têm mais participação da economia própria na acumulação da poupança interna, portanto, se torna
a fonte fundamental da economia de capital, da acumulação de capital. Finalmente, esse pensamento também nos diz que não é possível construir a transformação no marco da desordem. Portanto, a governabilidade do sistema, manter a casa em ordem, é o pressuposto e superávit nos pagamentos internacionais. A solidez no manejo da condução do país e da economia é uma condição essencial. No marco do desordem não é possível construir nada. Essas foram as grandes linhas do pensamento estruturalista, do pensamento desenvolvista latino-americano. E nós, por razões complexas que nós não temos tempo para tratar aqui, nós temos nos afastado muitas vezes na experiência recente desses caminhos, nós temos feito precisamente o contrário. Nós temos aceitado que o mundo está globalizado, que o poder está centralizado num reduzido número de mercados e de grandes países, e que o único que nós podemos fazer é nos adaptarmos a essas tomadas de decisões, porque nós já não teríamos poder nacional em virtude dessa concentração do poder na esfera transnacional para transformar os nossos países e crescer. E assim temos privatizado indiscriminadamente muitas atividades, nós temos nos aberto à especulação financeira, temos desregulado os mercados e temos entrado nas crises da dívida, num processo de venda do patrimônio nacional e de perda da liderança das nossas próprias pessoas, do nosso próprio Estado na condução da economia e da sociedade. Naturalmente, tudo isso teve consequências muito graves na estrutura produtiva, no retrocesso industrial, no atraso científico e tecnológico, no aumento da desigualdade social e na concentração da riqueza. E em virtude de tudo isso, dessa subordinação para os recursos externos, a indiscriminada incorporação desses recursos, nós temos caído na crise da dívida, nos processos e nas bolhas especulativas, entre as quais apareceu como uma das condições essenciais não apenas essas políticas indiscriminadas de privatização, de abertura, mas também muitas vezes a sobrevaluação do tipo de câmbio, gerando o que os economistas nós chamamos de doença holandesa, de economias que operam com tipos de câmbio sobrevaluados e que quando o dólar é barato, a produção local é cara e, portanto, se destrói nos espaços de rentabilidade e as fontes de crescimento. E assim, portanto, durante muito tempo, nós continuamos com essas ideias que foram formalizadas nisso que se chama o processo do consenso de Washington, com as consequências que nós não temos podido alcançar nos nossos países. E, com certeza, a experiência não é apenas recente, a nossa experiência histórica está marcada por essas insuficiências no longo prazo. Portanto, por isso é que, a despeito do formidável potencial de recursos dos nossos países, 2 séculos após a independência, nós continuamos sendo ainda economias subdesenvolvidas, com uma forte injustiça social e desigualdade. O meu país, o meu próprio país, a Argentina, na experiência recente, é provavelmente o exemplo mais dramático dessa experiência. A Argentina aderiu a essa abordagem neoliberal, a essa renúncia ao destino nacional, e acabou com uma crise extraordinária entre 2001 e 2002, que levou a um nível de desorganização da economia, que não é caso de descrever agora em detalhes, mas que finalmente acabou com o colapso do modelo e uma mudança de rumo que o país adotou desde aquele então e que tem lhe permitido recomponer-se e poder continuar para frente, se defrontando, logicamente, com todos os problemas históricos que a Argentina tem, além dos que acontecem nesse tão conflitivo cenário internacional. Sendo assim, eu diria que essa crise mundial não nos diz nada de novo, na verdade, porque sobre as questões fundamentais do desenvolvimento, as coisas são como eram antes e como vão a continuar a ser: o desenvolvimento endógeno, a construção de um espaço nacional a partir da necessidade nacional dos países, da sua vocação de construção de um futuro melhor. Mas o que sim é verdade é que a magnitude da crise faz com que esses temas sejam muito mais urgentes e que nós devemos lhes dar respostas e, portanto, para isso é necessário construir as ideias alternativas. Por isso é que é tão importante a realização desse seminário.
Portanto, quais são as nossas respostas ante a crise? Construir a densidade nacional em cada um dos nossos países, aprofundar a transformação industrial e tecnológica, mobilizar os recursos próprios, a economia nacional, o talento das nossas pessoas, ter estados transparentes, eficientes, democráticos, capazes de ordenar a economia e oferecer todo o seu potencial, alcançar que o lugar mais rentável e seguro para investir a poupança dos nossos países seja nos nossos próprios países, e para isso é necessário ter políticas ordenadas, espaços de rentabilidade, incluindo políticas de câmbio que privilegiem a produção nacional sobre o que vem de fora. E, naturalmente, consolidar a governabilidade, operar perante esse cenário em condições de fortaleza fiscal, de fortaleza monetária, de fortaleza na balança de pagos e, de fato, muitos dos nossos países, incluindo o meu próprio, porque nos últimos anos têm recuperado a governabilidade, têm hoje uma capacidade de resistência perante a turbulência financeira muito importante. No caso argentino, por exemplo, o sistema bancário está sólido, não entrou em bolhas especulativas, o Estado tem um superávit primário, existe superávit na conta corrente, tem fortes reservas no Banco Central, o país tem recursos, a poupança argentina representa aproximadamente 30% do produto bruto interno, é a fonte fundamental de acumulação, e essa recuperação do comando da economia tem lhe permitido resistir ao impacto da crise financeira. Está por ver, naturalmente, deveremos ver a repercussão que terá a crise no mundo real, no preço dos commodities, mas é verdade que na medida que nós tivermos a casa em ordem e que estivermos no comando da nossa realidade, nós teremos capacidade de evitar cair nessa armadilha da especulação financeira e esse mundo do dinheiro que colapsou na Argentina 6 anos atrás e agora colapsa no sistema mundial. Com certeza vai surgir, como foi ouvido aqui nessa conferência, um cenário diferente no mundo. Pelo menos um rearranjo dos mercados financeiros continuam em pé, todos aqueles grandes problemas como têm sido vistos aqui nesse encontro, os problemas prévios à crise, as ameaças à segurança, à paz, as ameaças para o meio ambiente, as desigualdades do sistema internacional, a inigualdades dos frutos do conhecimento, da ciência e da tecnologia na sua compreensão partilhada, tensões localizadas em vários pontos do planeta, o narcotráfico, o tráfico de armamento e armas, todos esses são problemas que existiam antes. Se dessa crise vão surgir novas políticas para enfrentá-los, nós não sabemos, mas o que sim nós sabemos como latino-americanos é que, se bem é verdade que nós não temos poder para transformar o mundo, temos um poder decisivo para saber como nos localizamos no mundo. Nós não podemos mudar uma realidade internacional complexa, mas podemos ajudar com boas ideias e com boas orientações. Mas cada um dos nossos países e todos juntos temos uma capacidade fundamental para estar no mundo de uma maneira diferente. Não no modelo subordinado centro-periferia, mas como nações transformadas, industriais, socialmente justas, capazes de ter uma relação simétrica, intensa e profunda com o resto do mundo, não subordinada, mas no comando do seu próprio destino. Portanto, isso nos deixa ensinamentos muito importantes. No primeiro lugar, os desafios para as políticas nacionais. Cada um dos nossos países tem que assumir a sua responsabilidade, porque nós não podemos delegar no mundo, nem também pouco na região, decisões que são essencialmente de caráter nacional. A reforma do Estado, a educação, a coesão social, a criação de condições realmente de rentabilidade adequada para oferecer o próprio potencial, todas essas são decisões que encontram-se dentro do âmbito nacional, mas nesse âmbito nacional, num cenário latino-americano, no qual aprofundamos nossas relações no campo comercial. Nós precisamos de intensificar o tráfico comercial, mas um tráfico não deixado para as forças livres do mercado, porque a nossa região existem profundas assimetrias e essas assimetrias geram desequilíbrios. E esses desequilíbrios nós temos que enfrentá-los com políticas administradas que permitam compartilhar com equidade os benefícios do intercâmbio. E nós temos que levar adiante políticas de investimentos que combinam o comercial com esses investimentos, criando riqueza, desenvolvendo infraestrutura com projetos conjuntos de transporte, de comunicações,
de pleno desenvolvimento dos recursos nacionais, sobretudo nas regiões compartilhadas, e desenvolver os núcleos fundamentais da indústria contemporânea de maneira solidária no setor das telecomunicações, incluso nos elementos da defesa dos nossos países, na ciência e tecnologia, na informática, na biotecnologia, onde todos os nossos países, vários deles, têm demonstrado ter capacidade científica, industrial e tecnológica para desenvolver, por exemplo, energia nuclear. Ali nós teríamos até no espaço do Mercosul uma possibilidade extraordinária para criar uma grande empresa sul-americana de energia nuclear. Brasil tem 2 centrais em operação, a Argentina tem 2, tem uma terceira em construção em cada um dos países, projetos no médio prazo. Se nós pudermos, por exemplo, ter uma grande política nuclear do Mercosul, seria um avanço extraordinário, porque além disso, as tecnologias que se aplicam na energia nuclear servem para todo o conjunto da atividade produtiva. Portanto, realmente precisamos ter iniciativas poderosas para avançar com firmeza na integração das cadeias de valor, na infraestrutura, na ciência e na tecnologia. Nós podemos fazer muito em matéria de cooperação financeira, especialmente no que se refere aos países maiores relacionados com os de menor desenvolvimento relativo e tamanho. Eu acho que não... Bom, podemos com certeza fazer muitas coisas entre a Argentina e o Brasil em matéria financeira e de fato está acontecendo. Projetos de cooperação nesse sentido. Essa cooperação seria realmente muito importante para contribuir para o desenvolvimento do Paraguai e do Uruguai, das nações de menor tamanho. E a cooperação argentino-brasileira nesse sentido seria fundamental para poder instalar dentro no coração da integração latino-americana o espírito de solidariedade que é indispensável. Em resumo e por último, quero dizer e volto a insistir, essa crise é um grande desafio, não nos ensina nada de novo, porque o que nós sabemos agora, nós sabíamos isso bem antes, só que nós não tiramos as conclusões corretas naquele então. Agora nós não podemos continuar a perder o tempo ao iniciar o início do 3º século da independência dos nossos países. Nós temos realmente que nos colocar à altura dos desafios, tirar conclusões, e se nós fizermos isso, nós vamos poder nos defrontar com sucesso com os resultados dessa crise internacional. Qual for o seu resultado, o que acontecer nos nossos países de fronteiras para dentro vai depender mais do que nós fizermos do que fizeram outros. Muito obrigado.